Mas você sabe que hoje, mais cedo, durante entrevista ao programa, ao jornal Gente, o líder do governo na Câmara, o deputado. Ricardo Não, o nome Barros? dele, rapaz. Ricardo Barros. Ricardo Barros, desculpe, deu um branco. Eu fiz uma pergunta sobre esse assunto e ele fez duas afirmações muito significativas. Bom, primeiro ele disse que haveria reação, né? Isso não ia ficar assim, não era possível e tal, indicando que ele, como líder do governo, e o grupo dele, que é o Centrão, certamente iam fazer gestões contra isso, né? E, de outra maneira, ao explicar o que aconteceu na AGU, ele disse que nós fomos abduzidos, que ele se refere à sociedade brasileira, nós fomos abduzidos pelas corporações no serviço público. É mais do que isso, né? Na verdade, é uma organização terrível, né, que fica ali à espreita o tempo todo, imaginando formas, bolando formas e concretizando formas de meter a mão no dinheiro público do Tesouro Nacional para botar no bolso. É assim que funciona diuturnamente aqui em Brasília. Há profissionais especializados nisso, de ficar de olho, né? Mas assim, não basta a AGU suspender, né, essa promoção em massa, que como foi suspensa. Tem que apurar as circunstâncias. É preciso, inclusive, que exigir explicações desse procurador-geral federal, Leonardo Lima Fernandes, que foi quem assinou essas promoções em massa. Por que isso foi feito? É exatamente aquele garimpo a que eu estava me referindo. É que a proposta de reforma administrativa que foi enviada pelo governo ao Congresso, embora tímida, tinha umas coisas muito interessantes. Entre elas estava a proibição, o fim da promoção por tempo de serviço, enfim, essas promoções automáticas, né, digamos assim. Porque a partir da reforma, se isso for aprovado, se a regra for aprovada, a promoção só se dará por merecimento. Tem que fazer por merecer para ser promovido, né? Que é exatamente o que acontece em qualquer lugar do mundo. Aqui não. Aqui não precisa merecer, o cara já é promovido de qualquer maneira, como aconteceu nessa promoção em massa verificada ontem. Então, assim, é gravíssimo que a Advocacia Geral da União, que é um ministério do governo Bolsonaro, tenha armado para se proteger, digamos assim, dessa nova regra. Quando eles fizeram isso, é exatamente para criar o fato consumado, criar o direito adquirido, para quando a lei for aprovada lá na frente, que eventualmente acabe com a promoção que não seja por mérito, né? Eles estarem, portanto, a lei não pode retroagir para prejudicar, nós já estamos no exercício desse direito e tal e tal. Esse foi o objetivo. O objetivo foi enganar o governo. O objetivo foi enganar os autores do projeto, que afinal de contas os autores são representados pelo próprio presidente da República, que foi quem enviou a mensagem ao Congresso Nacional, e portanto não basta recuar ou suspender essa promoção. Tem que apurar, esse camarada responsável por isso tem que responder por isso. Tem que responder a inquérito administrativo, a sindicância, sei lá o quê. Mas não pode ficar de graça essa história. Até porque isso mostra que diversas outras categorias, né, diversas outras corporações influentes como esta, e essas são sempre, eu me refiro sempre a corporações, quando a gente critica aqui esses segmentos do setor público, do serviço público, que vivem de garimpar coisas para meter dinheiro público no bolso, isso é tudo gente graúda. Funcionário público, sabe, o Barnabé, esse continua ralando muito e ganhando pouco, né? Esse vai continuar sempre assim. Nós estamos nos referindo, né, sempre nos referimos, como foi nesse caso da AGU, a quem está no topo da carreira. É gente que entra no serviço público já ganhando muito bem. Estes aí, além de receberem R$ 27.300 de salário base, receberiam todas as regalias e privilégios e penduricários que já vêm recebendo. Entre eles, um privilégio, um penduricário que é abjeto, que são os chamados honorários de sucumbência. O que é isso? É o seguinte, o advogado-geral da União
que é designado para defender os interesses da União em qualquer causa, por exemplo, na cobrança de impostos atrasados, de impostos sonegados, de uma causa que resulta em indenização paga ao Estado, ou na recuperação de ativos do Estado que foram roubados, qualquer coisa nesse sentido, o advogado-geral da União ganha uma comissão. E eles têm, inclusive, um valor fixo mensal médio de cerca de R$7.000 que são acrescidos aos salários que eles já recebem. Então, assim, esses 27 mil, mas eles recebem esses R$7.000 de honorário de sucumbência, mas isso aí não entra na conta do teto, entendeu? Isso aí não é salário, então não entra na conta do teto. É por isso que todo mundo recebe, toda essa gente aí espertamente encontrou a maneira de receber acima do teto. Então, por que é um absurdo o pagamento de comissões ou de honorários a advogados públicos? É um absurdo porque esse tipo de remuneração era atribuída apenas a advogados particulares, privados. Se o Yuri, a Lana, eu, qualquer um de nós, qualquer dos nossos ouvintes, bater a porta de um advogado, contratar os serviços dele para gerar uma ação contra o governo, por exemplo, né? E ganha uma, sei lá, uma indenização, alguma coisa assim, esse advogado, além do acerto que você fez com ele também tem direito aos chamados honorários de sucumbência. Mas aí, aquele advogado que recebeu você no escritório dele, ele paga o aluguel do escritório, ele paga salários, né? Ele paga lá a secretária, os salários dos seus assistentes, dos advogados assistentes, remunera os seus sócios, contrata estagiários. Aquilo ali é uma empresa privada, não é? Então, assim, é razoável, era do jogo que isso acontecesse. Agora, o advogado público, não. Ele não é procurado por ninguém para contratar os serviços dele. Ele já é pago pelo Estado brasileiro para defender o Estado brasileiro, para defender a União. Ele já recebe isso, recebe muito bem, recebe uma grana, né, dos mais bem, são os mais bem, estão eles entre os mais bem pagos do país. Então, assim, não faz o menor sentido, além de serem pagos para defender os interesses da União, eles ainda ganham comissão em cima disso. Isso é uma vergonha que precisa. Essa é uma das coisas, por exemplo, que o governo já deveria ter mexido num esforço que de fato precisa ser feito, mas ainda não foi feito, vergonhosamente, de cortar despesas, de cortar privilégios, regalias. E esses honorários de sucumbência dos AGUs estão exatamente entre essas regalias que precisam ser revistas. Eu queria mostrar um dado aqui para vocês entenderem o quão atípica foi essa decisão de promover 93% dos procuradores da carreira da Advocacia Geral da União. Eles foram para o topo, 600, mais de 600, e agora uma decisão que está sendo questionada. Nos anos anteriores, em 2019, foram 83 promoções, em 2018, 69, em 2017, 79. Nossa. E em 2020, 600. Porque a gente foi de 80 promoções para 600 promoções. É muito esquisita essa história mesmo, tem que ser investigado, tem que saber por quê. Foi para burlar a reforma. Na Procuradoria-Geral Federal, o salário inicial é de R$21.000 e o salário final de 27. Então, você vê aquilo que está sendo discutido na reforma administrativa, que ele já entra na carreira com um salário muito perto do que ele vai ganhar como teto, né, entre aspas. Então, muito rápido, ele atinge aquele objetivo e fica desestimulado, já ganha muito bem, aí começa penduricalho daqui, acolá, auxílio daqui, acolá. É difícil, né? Então, a reforma administrativa tem que resolver esse tipo de questão e, como disse o Cláudio Humberto, tá muito esquisita essa história, né? Tem que ser resolvido. Isso aí foi uma tentativa de burlar a reforma administrativa do próprio governo. Então, o governo não pode deixar isso barato, né? O advogado-geral da União, o José Levi, que é um sujeito muito sério, muito preparado, muito sério, um advogado rigoroso, ele tem que mandar apurar as circunstâncias disso. Aliás, esse sub dele lá que assinou a promoção em massa, já devia ser afastado do cargo imediatamente. Que história é essa de simplesmente tentar proteger os seus coleguinhas, e ele próprio talvez, né? Não sei, mas proteger os seus coleguinhas de uma reforma administrativa proposta pelo próprio governo? Isso não é decente, isso não é honesto, isso precisa ser averiguado, punido. O serviço público brasileiro não pode ser desonrado nesse nível, né? Nesse nível de oportunismo.